Oi pessoal, tudo bem, beleza? Olha, esse vídeo eu vou aproveitar a oportunidade para falar um pouco sobre a reforma do ensino médio. O que é esse negócio todo e essa polêmica que está rolando aí na internet e nas escolas, que algumas escolas estão sendo ocupadas aí no Brasil e no Paraná. Eu acabei de ver que 300 escolas estão ocupadas e no Rio de Janeiro e em São Paulo e tudo mais. Vamos falar um pouco sobre essa reforma do ensino médio e por que você não precisa se desgastar tanto por causa disso. Bem, a reforma do ensino médio foi implantada por meio de uma medida provisória e a polêmica toda a partir disso aí é principalmente porque foi uma medida provisória que implantou a reforma e não uma discussão, um debate com toda a sociedade e principalmente no Congresso. Por que não foi feita uma proposta de emenda constitucional ou um projeto de lei para modificar o ensino médio no Brasil? Bom, o presidente e o Ministério da Educação resolveram fazer a medida provisória por causa de uma questão de urgência. Foi por causa disso que houve a publicação a partir de uma medida provisória, certo? E não é a primeira vez que isso acontece na educação. O Programa Brasil Carinhoso do governo Dilma foi implantado por meio de medida provisória. Outros programas, como o programa relacionado a acabar com o analfabetismo no Brasil, foi implantado através de medida provisória no governo Lula. Então isso não é nenhuma novidade haver essa modificação, essa mudança radical a partir de uma medida provisória. Porque assim, o que aconteceu? O governo, e isso já não é novidade, isso não é no governo Temer, isso é desde o governo Dilma, lá do primeiro governo Dilma, o pessoal do MEC começou a planejar uma reforma do ensino médio, porque na verdade o ensino médio público no Brasil está caótico, está praticamente falido. Se você for olhar os índices do IDEB, que é o índice de desenvolvimento da educação básica no Brasil, o ensino médio está praticamente estagnado, enquanto que o fundamental nos anos iniciais tem subido muita coisa, desenvolvido bastante, e o ensino fundamental nos anos finais tem subido um pouquinho, mas no ensino médio esse crescimento é fraco. Se você for ver, está estagnado em 3,7 há 3 anos. Então a situação é muito complicada no ensino médio público. Olha, eu sou professor do ensino médio público e eu percebo a dificuldade que alguns alunos têm, principalmente porque a questão há muita evasão, muita gente sai do ensino médio, muita gente desiste, muita gente abandona a escola. E o que a reforma do ensino médio fez? Ela não é bem uma reforma muito profunda, eu tenho que admitir isso, mas muita gente que está criticando a reforma não leu a reforma, não leu a MP. Precisa ler para você poder pensar bem. Aí o pessoal começou a pernear, vai acabar com a educação física, vai deixar de ser obrigatório filosofia, sociologia, artes. Então agora os alunos não vão mais praticar esporte na escola, agora os alunos não vão mais raciocinar, não vão mais ter o pensamento crítico, não vão mais desenvolver a sua consciência sociológica enquanto sociedade. Nada disso vai acontecer na verdade, pessoal, porque as matérias não estão definidas. Quais disciplinas serão obrigatórias e quais deixarão de ser obrigatórias, porque na verdade isso vai depender de uma coisa chamada BNCC, Base Nacional Curricular Comum, ou é Base Nacional Comum Curricular. Bom, o C e o C eu não tenho a certeza da ordem. O que importa é que essa base nacional só vai ficar definida lá para meados de 2017. Ou seja, ainda não se sabe que matérias serão obrigatórias ou não. E essa base nacional ela já começou a ser discutida já no governo Dilma. Então não é novidade. Não há por que você ficar desesperado porque vai sair educação física do currículo. Eu li uma notícia falsa, porque uma galera tá postando e compartilhando um monte de mentira, dizendo que história seria excluído
do ensino médio. Isso não é verdade, pelo contrário. A Base Nacional Curricular Comum, ela estava até estipulando, criou até uma polêmica, que ela estava estipulando que história só ia se estudar história da África, história dos povos indígenas brasileiros, e que ia se excluir daí a questão da Europa, sabe? A questão da Idade Média, ia se deixar de ensinar a Idade Média, não ia se estudar história americana, quando na verdade toda a história, a luta americana pela independência estimulou e influenciou o Brasil a ter a sua abolição, antes a sua independência. Ou seja, é tão importante ter essa base histórica, né? E a Base Nacional estava querendo excluir sob as ordens do governo Dilma, do governo petista. Mas aí com a polêmica isso acabou saindo da pauta. Graças a Deus. Mas na verdade nada disso tem definido ainda, tá bom? Então fica tranquilo, porque educação física e artes e filosofia e sociologia ainda vai ser definido. Eu particularmente acho que filosofia e sociologia devia ser só para aquela galera que está interessada em cursar humanas, em cursar ciências sociais. Outra coisa que o pessoal tem postado muito sobre essa questão da reforma é que começa-se a falar, a criar histórias sobre o ministro da Educação. Eu não sou favorável, eu não sou partidário, eu não votei em Michel Temer, tá? Que se você votou na Dilma, você votou em Michel Temer. Eu não votei na Dilma, eu não votei em Michel Temer. Mas eu tenho assim alguns problemas quando as pessoas começam a argumentar a partir de histórias fabricadas. Se você encontrar uma notícia que foi compartilhada de um site chamado Mídia Popular, não acredite, duvide de cara, tá? Porque esse site tem sido foco de boatos, de mentiras, como que o ministro da Educação teria falado que os professores têm regalias, que é preciso acabar com as regalias dos professores. Gente, isso não é verdade, ele nunca disse isso, não tem nenhum vídeo falando sobre isso, não tem nenhum órgão de imprensa de respeito falando sobre isso, somente o Mídia Popular que começou essa história. E o que é o Mídia Popular? É um site de histórias forjadas, só que elas não têm graça. Não é igual o Sensacionalista, que são notícias engraçadas. Não, esse é um site que inventa mentiras para disseminar desinformação de propósito. Então cuidado quando você for ver esses sites, notícias desses sites. Falaram que um especialista tinha proposto ao Ministério da Educação que os professores fossem pagos por hora aula. Nunca aconteceu isso. Esse especialista do site Mídia Popular não existe. Eu pesquisei, o nome dele é Ferdinando Burlamac. Se ele é especialista em políticas públicas, como diz o site, eu procurei no Google um artigo desse cara e não há nenhuma menção, ele não existe. E quem escreveu a notícia é um tal de Fábio Assunção de Brasília. Gente, Fábio Assunção, que eu saiba, é o ator da Globo, né? O galã lá da Globo. Bom, eu acho que é importante que você, antes de você verificar, antes de você compartilhar, aliás, a notícia que você lê, antes de você já comentar, revoltado, indignado, primeiro verifique a fonte da notícia, veja se é verdadeira, leia a notícia, não clique só no link, aliás, não leia só a manchete e já compartilha e comenta não, como se você fosse um cordeirinho sendo levado ali junto com o rebanho. Pessoal, o que é isso? Vamos ter senso crítico, né? Ainda sobre a reforma do ensino médio. O que a reforma propõe é que você, depois de 1 ano e meio de ensino médio, você escolha a área que você quer se aprofundar. Fala sério, isso é ruim? Eu gostaria tanto que isso acontecesse comigo, poxa. Primeiro, eu queria ter tido ensino integral. E a intenção do Ministério da Educação é fazer com que a reforma do ensino médio, o ensino integral, o ensino médio, alcance pelo menos mais 50% do que tem hoje de alunos no ensino integral. Então é uma proposta realista, é uma meta realista. Não dá para querer alcançar os 8 milhões de alunos no ensino médio, mas você pode alcançar em 2 anos um número de 500 mil pessoas, 500 mil alunos. Beleza, ok. Depois a gente vai buscando os outros alunos, né? Mas o ensino integral é uma boa proposta se for feito com cuidado, com organização, sabendo gastar o dinheiro bem gasto, né? Porque
o ideal é que um professor fique só em uma escola, né? Como eu, que trabalho em 4 escolas, porque eu não tenho opção. Então, as pessoas têm que ter, os governantes têm que ter essa noção de que cada professor tem que trabalhar em uma escola, dedicar-se a uma escola, que eu tenho certeza que a educação melhoraria nesse sentido. Então, aí é a proposta de você se aprofundar. Eu sou da área de letras. Eu aprendi física, estudei física e química durante os 3 anos do ensino médio. Se você perguntar o que eu lembro de pouquíssima coisa. Porque na verdade devia ter uma base curricular comum já. Ou seja, física e química para mim só na primeira metade do ensino médio. Depois eu teria que buscar me aprofundar nas minhas áreas. Inglês, português, sabe, literatura, me aprofundar no que eu mais me interesso. E isso seria muito mais interessante para mim. Eu poderia ter uma base muito melhor para chegar na faculdade e já ter uma base boa para não me perder tanto, não ter tanta dificuldade como normalmente os alunos têm quando entram na universidade. Eu espero que você tenha, sei lá, pelo menos estimulado o debate. Uma coisa que a SMP fez foi estimular o debate, colocou o ensino médio na pauta de debate da população brasileira. E antes, quem é que falava de ensino médio? Ninguém falava de ensino médio antes. Agora não, agora está todo mundo falando e a coisa está fluindo e o debate está acontecendo. Inclusive a MP pode ser debatida, vai ser debatida no Congresso e pode ou não ser vetada. Então não é uma questão autoritária. A MP pode ser vetada, tá bom? Mas claro que eu espero que ela passe. Pode até ter alguma emenda, mas eu espero que ela passe lá no Congresso e que entre em vigor, já está em vigor porque é uma medida provisória, mas que entre definitivamente em vigor como uma lei estabelecida aí para o nosso Brasil, porque a educação está o caos e eu tenho esperança que o Brasil ainda melhore e que a educação ainda se desenvolva mais e mais. Bom, gente, eu falei demais agora realmente e eu espero que você já tenha tido, assim, criado algum tipo de base para você poder argumentar. Se você discorda de mim ou se você concorda, comenta aí no vídeo. Se você gostou do vídeo, compartilha nas redes sociais, compartilha no seu blog, onde você quiser. E se inscreva no nosso canal, beleza? Valeu, um abraço, tchau!